Salve, salve pessoal! Seja bem-vindo ao Festival Fábrica. Eu sou o Taz Dias e vou estar hoje passando para vocês algumas dicas e um pequeno workshop de introdução básica ao grafite, tá? Faço parte do coletivo de grafite 018, um dos coletivos mais antigos da nossa região. Então vamos lá? Vamos lá, pessoal, ó. Vamos falar também sobre então as EPIs, né? Começar com elas aí, que são os equipamentos de proteção e segurança individual, tá? Esses equipamentos eles vão servir para te dar um pouco mais de proteção. Lembrando que a gente vai estar mexendo com tinta spray, tá? Então essa tinta ela tem uma composição química e o uso muitas vezes contínuo desse produto pode agravar aí o seu quadro de saúde, legal? Hoje, especificamente para esse trabalho, eu não vou estar utilizando, tá? Vou justificar aqui o porquê então, tá? Começando aqui com esta máscara aqui, tá? Essa aqui é uma máscara de filtro, você encontra em qualquer casa de tinta ou material para construção, tá? Então ela é totalmente regulável e tal. Você vai conseguir trocar esse filtro de tempo em tempo, tá? Ele é lavável e tudo mais. Eu não vou estar fazendo a utilização dele, tá? No caso, como vocês puderam perceber, porque vai estar abafando um pouco da minha voz e vai estar então dificultando a gente estar fazendo essa dinâmica aqui de eu poder estar explicando para vocês. Então, neste caso, em específico, tá? Eu não vou estar fazendo uso dessa EPI, mas isso aqui, lembrando, é muito importante, tá bom? Para vocês não estarem inalando esse produto, que é um produto muito tóxico aqui. Essa máscara ela tem uma grande diferença da máscara que a gente está usando aí atualmente, aí, que, principalmente aqui, lembrando, especificamente aqui agora eu não estou utilizando a máscara justamente pelo mesmo motivo de não estar abafando para mim poder estar fazendo as explicações aqui. Ok? Mas estamos seguindo todas as medidas aí recomendáveis, tá? Então essa máscara, item extremamente importante. Vocês também podem estar fazendo uso também de óculos de proteção, igual aqueles óculos de solda, tá? Eu não trouxe aqui nenhum hoje, na verdade, mas vocês também podem utilizar óculos escuros, aquele tipo óculos comum mesmo. Pode não parecer, mas a longo prazo, aquela poeirinha do spray, ela pode vir causando um dano também irreversível à sua vista, legal? E para não ter nenhum tipo de problema contato com a tinta direto com a sua mão, o uso das luvas, tá? Essas luvas também são diferentes daquelas luvas de frio ou as luvas de látex de procedimento cirúrgico, tá? Essas luvas são próprias para isso, ela tem um tato legal. Mais uma vez lembrando, hoje especificamente eu não vou estar utilizando, porque como eu vou estar fazendo essa dinâmica de estar fazendo o trabalho e explicando, então para mim não perder um pouco da tática, do tato, devido à concentração de ter que estar dividindo, então hoje eu não vou usar. Mas lembrando então a todos que os EPIs então é extremamente necessário, tá? Você pode estar usando aí também avental, você pode estar usando gorrinho, então todo e qualquer tipo de proteção que vai isolar você do contato direto com a tinta. Legal? Vamos lá os materiais? Falando de material aí, né? Hoje especificamente, então, como eu disse, vou estar apresentando o material que a gente vai estar usando para a utilização desse trabalho, tá? Então, claro que tem muito mais coisa que a gente pode estar utilizando, sim, porque o grafite não tem essa limitação, tá? Então vai muito de cada artista. Tem muita gente que usa variados tipos de material, até os materiais improvisados, material até bem inusitado. Então esse material que eu vou estar apresentando hoje é um material que a gente vai estar usando especificamente para esse trabalho aqui, legal? Então vamos lá, mas é basicamente isso que todo e qualquer pessoa que queira fazer um trampo hoje na rua, começar com o grafite, vai precisar. Isso aqui é o básico, legal? Então é a tinta látex, tá? Isso aqui é a tinta látex. A minha tinta látex aqui ela já está diluída, tá? Mas a tinta látex ela vai ser utilizada para as bases, né? Para a base, para o fundo, background, né? E tal. Então assim, o látex, na minha opinião, pelo menos o modo que eu faço, eu não me preocupo tanto em pegar um látex de primeira qualidade, tá? Você também tenta não pegar aquele mais baratinho, então tenta pegar alguma coisa que vai intermediar entre o valor mediano e o mais barato, porque assim, o seu látex praticamente ele é só para um fundo mesmo, tá? Você vai estar utilizando as bisnagas corantes também. Essas bisnagas corantes, elas são para você fazer as misturas de cor nesse látex que ele vai servir como base. Então lembrando que o látex branco é a nossa base para a gente estar fazendo as nossas blocagens e o background, o fundo do grafite, tá? Durante o processo eu vou estar explicando legalzinho onde esses nomes se encaixam lá. E a bisnaga corante,
tá? Que aí a gente vai estar utilizando para estar fazendo essas cores, essas variações de tons em cima desta base, tá? A bisnaga já seria interessante você já ter uma preocupação um pouco maior com a questão da marca, caso você se preocupe, quase aquela cor que você for pintar vai ser a base principal do seu trabalho. Se de repente a cor quando você for pintar no látex for só uma base inicial, sem problema também da sua bisnaga ser uma bisnaga de baixa qualidade. Mas a bisnaga de alta qualidade seria interessante porque ela vai consistir num tom mais forte para sua base aqui, legal? Para a aplicação dessa base látex que vai estar misturada com o nosso corante, a gente vai estar utilizando o rolo, tá? Este rolo aqui é um rolo de espuma, mas tem variados tipos de rolo. Você vai ter o rolo de lã, o rolo de espuma, tá? Então, de acordo com a superfície que você vai estar trabalhando, você vai adaptar o seu material. Nesse caso, específico para isso. Essa parede é uma parede lisa, uma parede legal, uma parede boa, tá? Então, assim, quanto mais a sua parede tiver imperfeições, ranhuras, coisa do tipo, aí você vai adaptando esse seu material. Ora, escovinha, trincha, rolo, brocha, conforme a necessidade do trabalho, beleza? Nesse caso aqui, vou estar usando um rolo de espuma, tá? Vou estar com dois rolos, esse rolo de 9 centímetros e este rolo de 5 centímetros. Você ainda vai ter aquele outro rolo maior, que é o rolo de mais ou menos 30 e poucos centímetros. Aquele rolo já seria para preenchimento de fundo ou base de grande extensão. Esse aqui para preenchimento também de fundo, mas de extensão mediana. Isso aqui para preenchimento de pequenas extensões. Legal? Vamos lá. Para a utilização do seu spray, muitas vezes você olha assim, a pessoa tira variados tipos de traço. Quase sempre todo spray ele já vem com a sua válvula, né? Ele vem com a sua válvula, o seu cap, né? Cap que significa boné, então isso aqui seria tipo um bonezinho, chapéuzinho, né? Do seu spray. Alguns chamam de válvula, outros chamam de cap, chame como quiser, mas enfim. Se vocês repararem aqui, vocês vão ver que tem um cortezinho lá dentro, tá? Esse corte aqui, ele vai ditar para nós a espessura do nosso traço. Quanto maior este corte, mais tinta ele sai. Quanto menor o corte, menos tinta ele sai. Tem um ou outro cap que não vai ter, na verdade, corte algum. Esse é aquele para pequenos detalhes. Então, sim, esses caps vão ajudar você. Vocês vão pegar cap que vai te ajudar a preencher também esse background como se fosse como este rolo mais largo, né? E os caps mais finos. Isso aqui você acha na internet aí, tá? Depois eu passo aí, de repente, alguns sites que vocês podem estar encontrando, mas porém é muito fácil você fazer essa busca aqui e tá achando, tá bom? Para detalhes bem pequenininhos no látex, você pode estar usando o pincel. Ele vai ter a mesma função que os caps e essa variação que eles têm. Então, do mesmo jeito que eu tenho o cap com toda aquela variação para espessuras de traço para a utilização do spray, eu vou ter essa variação de espessuras e formatos de pincel para utilização com látex base, ok? A gente também, nesse caso, para pequenos detalhes, como é uma área interna, né, não tem perigo de chuva, sol direto, isso aí pode prejudicar o uso desse tipo de material, então aqui eu vou poder também estar utilizando esse tipo de material, que é a caneta Posca, tá? Esse aqui é uma caneta marcadora, tá? Ela também é muito utilizada no grafite para pequenos detalhes. E ela tem uma grade de cor muito grande também. Tem marcas variadas, eu gosto dessa daqui porque eu tenho um bom resultado. Para esses, conforme a base que a gente for fazer, se a gente vai ter uma grande variação de bases, de background, a gente vai precisar de alguns potinhos, improvisei esses potinhos aqui, tá? Material, basicamente, para a utilização deste grafite em específico é isso, mas como eu falei, tem muito mais coisa. Tem pessoas que utilizam até aquele pincelzinho do esmalte, máscaras vazadas, molde de stencil, tá? Muito mais pincel, muito mais rolo, muito mais caneta, entre vários tipos de material, tá? Então pode estar dando uma pesquisada também, que vocês vão ver que vai ter uma variação muito grande, sem limitação do uso do material, vai de acordo com a sua adaptação, legal? Então acho que por aqui fechamos na parte do material. Vamos pro rascunho. Vamos lá pro nosso rascunho, né? O desenho, né? A parte principal do nosso grafite. Então assim, muito grafiteiro, muitas vezes não trabalha somente com grafite de desenho específico. Tem o pessoal que faz letra, né? Os escritores de grafite,
muralistas, pessoal da street arts e tal. Então o grafite hoje, ele não é só uma coisa de formas, ele tem muito grafite que são só formas distorcidas, psicodélicas, autorretrato e coisas do tipo. Mas o meu grafite, particularmente esse daqui que a gente vai estar fazendo, né, especificadamente, eu vou trabalhar desta forma e como é uma iniciação básica, eu acho que o jeito mais simples da gente entender essa linguagem fica mais fácil aqui da gente manter a dinâmica, legal? Então, quando eu estou criando meu personagem, o que eu procuro fazer? Eu procuro criar um personagem mais lapidado dentro de formas de pouca distorção. Eu tento trabalhar bastante com formas geométricas, tá? E o que são as formas geométricas? São essas coisinhas, tipo isso aqui assim, ó. Dá pra ver legalzinho aí? Triângulos, quadrados, retângulo, aquelas forminhas, né? Que praticamente todo mundo sabe de criança a idoso, por isso tem essa facilitação na hora de você criar o seu personagem. Ao criar o seu personagem utilizando formas geométricas, você vai ter essa facilidade na hora de você passar ele para a parede. Porque a primeira coisa que você vai fazer é focar nas formas geométricas. Então vamos lá, a cabeça do meu personagem vai ser redonda, o corpinho vai ser quadrado, ele tem um chapeuzinho que vai lembrar uma coisa mais triangular, como aqueles chapeuzinhos de aniversário e tal. Então eu chego lá, a primeira coisa que eu faço é medir a minha parede e enquadrar essas formas geométricas dentro desta parede, entendeu? Então esta é a forma que a gente vai criar o nosso rascunho, o nosso personagem, a nossa letra, o nosso trabalho, pelo menos nessa técnica aqui, para a gente poder estar transferindo o nosso rascunho do papel para a parede, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou mostrar isso aqui então no papel, aqui na prática, para vocês poderem entender o que seria isso aí, beleza? Vamos lá aqui, ó. Então pessoal, como que dá para ver nesse desenho aqui? Esse foi um trabalho que eu já fiz ele, tá? E esse trabalho aqui, então ele já tem a forma dele totalmente pronta com todas as distorções do meu rascunho, né? Vou colocar esse papel transparência aqui só para facilitar um processo para poder estar entendendo alguma coisa mais básica aqui nele, tá? Então assim, este rascunho aqui, quando eu fui transferir ele para a parede ou criar ele, eu pensei em algumas formas e essas formas era algo mais ou menos desse tipo assim. Só para poder ter uma intenção legal, para ter uma ideia, tá? Depois a gente vai criar outro ali no papel em branco, só para estar demonstrando como que funcionou a transferência do desenho, deste desenho, tá? Em específico para lá. Então, tirando agora o meu desenho de baixo aqui, né? Acho que dá para ver certinho aí. Tirando o meu desenho de baixo, vocês vão notar que o que eu trabalhei aqui, na hora de criar esse desenho, foram só formas geométricas. Então tá lá entre triângulos, retângulos, né? Mais triângulos maiores e menores, círculos, né? Triângulos, retângulos, meia-luas, quadrado, base reta e círculos, tá? Esse é o processo de criação de um desenho. Então, pessoal, lembrando que é isso daí. Como eu disse, então, essas são as formas geométricas, né, tiradas desse desenho. E é assim que a gente vai estar usando para estar transferindo esse desenho, por exemplo, ou o desenho que a gente vai fazer, para a parede, né? Outra maneira fácil também, que é quando você pegar um tipo de um trabalho comercial, você pegar o desenho, fazer isso que eu fiz, tirar o contorno dele, só o entorno, o contorno, ou tirar as formas geométricas como eu fiz, tá? E você também pode estar usando aqueles projetores, tá? Desde aqueles projetores tipo caseiro que o pessoal utiliza aí para poder projetar na parede aí desenhos e coisas do tipo, filme, para poder estar assistindo, tá? Isso aí é outra ideia legal também que você pode estar fazendo para poder transferir o seu rascunho para a parede. Muita gente usa isso, tá? Desde Mad Sea, a Kentu e muita gente aí muito importante no meio do grafite aí já conhecido, tá, pessoal? Então vamos lá. Então, como eu disse, quando eu vou criar o meu rascunho, a primeira coisa que eu me atento e me preocupo são criar bases, formas geométricas. Então, eu vou tentar criar com base naquilo. Claro que aí eu trabalho também utilizando distorção, né? Então, eu venho fazendo aquela coisa, trabalhando com distorção. Mas
o processo criativo de um desenho, ele é feito com base em formas geométricas, tá? Então só quero mostrar como que eu cheguei no personagem que a gente vai estar fazendo aqui hoje, ou chegando o mais próximo possível. Linha solta, pessoal. Vou trabalhando com linhas soltas mesmo, tá? Porque na verdade isso daqui eu pelo menos chamo ou aprendi dessa forma, que aqui na verdade eu só estou criando a massa, só estou criando massas, tá? Então aqui não é necessariamente o meu desenho. Eu transformo o meu desenho em algumas etapas e eu costumo chamar a primeira etapa, que é a etapa que eu quero captar a ideia, de esboço. O esboço é essa ideia rápida do tipo, estou andando pela rua, vi uma determinada situação que me deu uma ideia legal de algum desenho, eu preciso capturar essa ideia o mais rápido possível. Então aí eu vou estar fazendo o meu esboço, tá? O esboço é esse desenho rápido, esse desenho bagunçado aqui, né? Essa coisa assim bem tosquinha mesmo, mas que eu consiga depois, mesmo que eu não vou mexer nesse desenho agora, semana que vem, qualquer coisa do tipo, mas quando eu for mexer nele, eu tenho um ponto de partida, eu não perdi aquela minha ideia, tá? Então eu engavetei a minha ideia e posso estar brincando com ela para daqui um mês, 2, 3 ou quando você preferir. Basicamente isso. Então a gente vai conseguir identificar nesse desenho tudo aquilo que eu falei. A gente vai identificar círculos, né? Então eu risquei, por exemplo, 2 círculos, um dentro do outro, mas depois eu peguei, por um exemplo, e aproveitei só justamente a parte que eu queria. Então eu vim, mesmo tendo um monte de traços sobreposto, eu vou lá e utilizo só aquele que eu acho que se enquadra melhor com o que eu preciso de rascunho. Ah, aquele traço mais de dentro ou esse traço mais de fora? Aí eu vou adaptando conforme, tá? Então traços sobrepostos, depois eu venho lá e venho aproveitando o traço que é os traços que eu quero realmente. Então, por exemplo, aqui a mãozinha vai estar, esse meu traço ele vai dar continuidade para lá, ó. Porque há quinas para dar profundidade para o meu desenho, não ficar um desenho estagnado. Esse processo, muitas vezes, eu não chego na primeira conclusão, eu já consigo chegar no meu rascunho. Ele pode demorar muitas vezes até semanas, tá? Eu não tenho esta preocupação. Eu tento desenhar o máximo possível, o máximo de vezes que eu posso, justamente para quando eu não tenho nenhuma ideia, eu possa voltar a brincar com aquele desenho que eu já tenho, tá? Então acho que aqui já deu para entender mais ou menos como que eu faço para vir contornando essas formas aí, né? Os meus rascunhos. Aí, só para a gente achar ele aqui, rapidinho, perdidinho aqui, só para a gente ver ele aqui prontinho. Então, como que a gente chegou nele, tá? Então, para a gente chegar nesse processo final do desenho, a gente foi trabalhando daquela forma que eu disse. Tá? A gente foi trabalhando, criando bastante massas. Quando a gente criou as massas, depois daquele modo como a gente contornou o verde, aí a gente criou o volume. Então aquele monte de riscos sobrepostos são a massa. E aquele que você realmente vai utilizar, ele é o volume. O seu desenho já tem o volume. Criada a massa, criado o volume, aí você entra com a distorção no seu desenho, tá? A parte boa de você fazer um trabalho que é totalmente seu é que você não fica 100% preso ao seu rascunho. Você vai adaptar ele de acordo com o local, pode acrescentar, pode tirar, você consegue ficar livre no seu processo de criação, beleza? Pode ver que agora ele tem bastante distorções, bastante forma, bastante linhas, mas se você olhar profundamente com compreensão de tudo aquilo que eu falei, você vai notar que nada passa de quadrados, retângulos, quadrados, quadradinhos, círculos, triângulos, e isso é a construção do nosso rascunho. Legal, pessoal? Vamos para ação. Então vamos lá, agora a gente vai estar passando o nosso rascunho do papel para a parede, tá? Então agora a gente vai entrar com algumas diquinhas, algumas coisas assim do que você pode estar fazendo para adaptar ainda melhor ainda o seu material às suas necessidades, legal? Então vamos lá. Só para a nossa primeira dica, que muitas vezes muita gente não sabe, tem uma diferença entre o preto que você utiliza para contorno e um preto que você pode utilizar para sombra, tá? Esse preto, dependendo da marca, ele é conhecido como preto fumê e dependendo da marca, ele é conhecido como preto transparência. E aí você vai notar que nas marcas que eles são conhecidos como preto transparência, ele vai mostrar que ele tem uma graduação do preto.
preto 50%, preto 30%, 20%. Essa graduação vai mostrar o quanto esse seu preto para sombra é mais claro ou mais escuro. E ele se diferencia do seu preto de contorno, o preto preto mesmo, tá? Então assim, só na embalagem mesmo, ela já faz essa alusão que já dá para ter uma ideia legal disso que eu tô falando, tá? Então aqui são duas de marcas diferentes só para ter uma noção que ainda assim ela mostra para nós que esse é o preto transparência, tá? Por que o preto transparência e não o nosso preto preto? Por causa justamente daquelas linhas sobrepostas. Lembra que a gente vai estar começando a fazer o nosso rascunho criando massas e volume? Então vai ter muitos traços atropelados até que a gente chegue na conclusão de qual desses traços a gente vai utilizar e por fim, aí realmente riscar ele com o nosso preto, que aí ele vai ser realmente o traço que nos interessa. Até então, vamos brincar com as formas geométricas com preto transparente. Primeira coisa, eu nunca utilizo a lata cheia para minha sombra, tá? Porque como dentro da lata, parte dela é pigmento e a outra parte dela é ar, é pressão, tá? Então quanto mais ar ela tem, mais pressão ela dá. Quanto mais eu pego uma lata mais no final, não tão cheia, eu tenho ela com efeito ainda mais falho, que me facilita muito ainda mais nessa questão de poder estar fazendo a sombra, tá? Então, dica importante aí. A maioria das minhas latas que eu utilizo para sombra, quando ela chega numa determinada quantidade, eu não esgoto a minha lata. Eu guardo para mim poder estar fazendo isso futuramente. As sombras maiores que eu tenho que fazer com preenchimento é onde eu venho gastando a minha lata mais cheia para poder chegar naquela parte que é onde eu utilizo para detalhes menores. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, né? Essa é a lata que eu vou estar utilizando. A questão da marca vai de acordo com a adaptação de cada um, beleza? Esse rascunho também você não precisa estar fazendo diretamente no spray, tá? Porque até eu ganhar confiança de fazer o meu rascunho no spray, fora com a questão do custo material, você pode estar riscando com giz, você pode estar riscando com carvão, com um pincel. É como eu disse, solta a criatividade, fica à vontade. O grafite não tem limitação, legal? Então, primeira dica da lata que você vai fazer para a utilização da sua lata. Você vai chacoalhar ela, porque como dentro dela, como eu disse, uma parte é a pressão do ar, que é o ar, e outra parte é o pigmento, esses pigmentos estão pré-dispersos lá dentro. Quando a lata fica muito tempo parada lá, na sua casa, na loja, que seja, ela vai separar aquela quantidade do que tem na fórmula dela. Tem gente que fala que você não pode chacoalhar a lata dessa forma, porque é perigoso ela bater lá dentro e prejudicar a válvula. Até onde eu aprendi, este caninho aqui, ele vai até uma certa parte lá dentro da lata de spray, tá? Então, eu bato de várias formas até eu ver que ela tá boa para o meu uso. Como eu noto que ela tá boa para o meu uso? Quando eu pego a lata que tá ali há muito tempo parada, eu noto que ela tem um determinado peso. E se eu colocar uma certa sensibilidade na mão ali, eu vou notar que este peso está bem no fundo da lata. Eu noto que tem uma quantidade maior de líquido, mas o peso está no fundo da lata. É lá que está meu pigmento. Então, vamos lá. Essa hora de chacoalhar a sua lata, seja da forma que você preferir, tem gente que chacoalha até 3 minutos, eu acho um certo exagero, tá? Então você pode ir chacoalhando e testando. Chegou dentro da sua necessidade ou que o seu trabalho pede, legal, tá? Então, vamos lá. Legal. 24 horas passadas, chacoalhando a lata aqui, a gente vai para o próximo passo, que é escolher o nosso cap. Lembrando que quando a gente falou, por exemplo, daqueles cortezinhos lá dentro do nosso cap, que era o que ditava a espessura do nosso traço, traços mais finos, traços mais grossos, traços largos e abertos em leque para pintura, que ia ser aquele cortezinho lá dentro. Então, para este caso do rascunho, eu vou estar usando aquele capzinho, ou bico, ou válvula, tá? Que é aquele que tem o menor corte dentro, tá? O menor corte dentro, ou de preferência até corte nenhum. Esses tipos de bico, cap ou válvula, vou chamá-lo de cap, esses tipos de cap, você vai encontrar em lojas específicas, tá? Do grafite. Lembrando também a questão do spray, que o spray você vai notar que hoje tem uma grande variação de marcas
de material para grafite no mercado, e isso é legal, para você comprar material próprio para o grafite, tá? Por quê? Essas latas são latas de baixa pressão, embora no grafite também tenha as latas de alta pressão. As latas de baixa pressão, ela já proporciona uma saída, uma vazão de tinta mais controlada, tá? Diferente das latas comuns, tá? Das latas normais de spray para utilização variada de pintura de portão, bicicleta e afins, né? Esse tipo de spray, então, ele é próprio para o grafite. Ele é um spray de baixa pressão, onde a gente vai conseguir ter um controle melhor do manuseio dele, tá? Então a gente vai calçar a nossa válvula. Eu tento colocar bem devagar, dar uma pequena rosqueadinha e tá lá. Legal? Então tá lá o nosso spray, ele já estaria pronto para o uso. Ele já é um spray de baixa pressão. Porém, mais uma dica importante, tal. Quando você faz um traço, você nota que esse traço, onde a tinta se concentrou, ela vai marcar uma linha. Mas se você chegar bem próximo dela, você vai notar que ela vai criar uma espécie de linha fantasma, beirando esta linha. Então quando você fizer o traço, que ela fizer a linha, ela vai ficar um efeito mais empoeirado, tanto para cima quanto para baixo da sua linha, tá? Então a gente vai tirar o ar do spray para poder estar funilando ainda mais o foco dessa tinta, tirando esse efeito poeirado, facilitando para você fazer traços mais finos, mais precisos e recortes, beleza? Então a gente já chacoalhou a lata, a gente já calçou o nosso cap e aí nós vai tirar o ar da lata, tá? Lembrando que quanto mais ar você tira, menos você consegue ter proveito da sua lata, porque ela já tem uma quantidade de ar para poder ter o proveito 100% da sua tinta, tá? Então, muitas vezes você acaba perdendo uma pequena porcentagem da sua tinta, mas tudo isso também é técnica, legal? Então a gente vai virar a lata de ponta cabeça, a gente vai encostar no chão, tá? Ela está totalmente reta e a gente vai fazer uma pequena pressão. De início, vai estar saindo tinta. Logo após, se você notar, ela está só saindo ar. O papel na frente da minha válvula e eu não tenho, a não ser uma pequena manchinha. Isso é quando a lata ela dá uma certa inclinação. Você mantendo a lata totalmente em pé, ela só tem a vazão do ar, ela não tem vazão de tinta, tá? E isso daí vai conforme a sua necessidade. Você pode estar fazendo isso por 1 minuto, 2, 3 minutos. Faz um teste, testa o seu traço. Se você achar que tem mais necessidade, aí você vem tirando mais. Mas tenta vir fazendo esse processo de 3 em 3. Tira 3 minutos, testa, tira mais 3, testa, tá? Tem muita gente que fala, eu tiro 12 minutos, eu tiro 6, 8 minutos. Eu prefiro vir fazendo dessa maneira, de graduando, porque de repente eu posso vir a ter uma perda quase que maior do que o normal da minha tinta, legal? Inclusive o Ed é reconhecidação, né? Eu tô aqui na parte, mas tô indo já. E é isso. E aí a gente faz um pequeno teste. Nesse teste, a gente vê se ela está dando o traço conforme a minha necessidade. Se eu ver que não, eu tiro um pouco mais de ar, tá? Isso aí é bem melhor para você fazer na parte que você for fazer os traços finais do seu trabalho. Na parte do rascunho não tem tanto problema, porque como eu disse, os traços eles vão ser riscados de maneiras bem à vontade e depois a gente vai estar reaproveitando os traços que a gente quer e preenchendo tudo para tirar esses outros traços restantes. Então, nessa parte não tem tanta importância todo esse manuseio que eu falei, mas essa é a forma da utilização do spray, legal? Quando a gente entrar na parte de preenchimento, a gente vai ver a outra questão, que é a questão do posicionamento da lata, tá? Então você tem que tentar imaginar que esta lata, a partir de agora, ela é a sua ferramenta, ela é uma parte que ela é fixa a você, e essa é a sua posição, tá? Independente de você ser destro ou canhoto, esta é a tua posição e este é o modo que a lata se encaixou na sua mão, tá? Então quando você tiver que fazer um quadrado, você vai fazer o quadrado evitando que você torce essa lata, que você tire ela desta posição, tá? O seu dedo é a sua régua, é a sua base de linha, tá? Você sabe que você está mantendo uma reta, que você está mantendo um círculo ou um triângulo, mas mantenha sempre a tua lata em pé.
Voltando a dizer que durante o processo vocês vão notar que eu talvez quase não utilize muito essa técnica, mas como eu disse, essa é uma iniciação básica, então isso seria o ideal. Depois que você já tiver uma certa desenvoltura com o material, tranquilo, você vai adaptando algumas coisas para você, como você também vai aprendendo a estar trabalhando com o peso da lata, a quantidade de ar que mesmo com ela deitada ela ainda tem nela, beleza? Essa é a parte do spray. Outra coisa legal também para a parte do traço que eu utilizo também é amassar um pouquinho da minha válvula. Se você olhar, ela vai estar numa certa altura, ela tem uma pressão. Se eu colocar a lata no chão e der algumas pancadas bem leve, eu digo bem leve e que pegue de maneira uniforme, total no cap, tá? Não pegando em quina, para não danificar nem o nosso cap, tá? Nossa válvula, e tampouco lá dentro a saída do nosso spray. Beleza? Então, algumas pancadinhas assim, bem levinha. E só para me olhar para ver, ó lá, já baixou a quantidade. Aí eu posso notar que o meu manuseio agora está bem mais suave, facilitando então um manuseio mais tranquilo e aproveitando ainda mais a baixa pressão da lata. Legal? E agora vamos passar o nosso rascunho para a parede. Vamos lá! Nosso rascunho já está pronto aqui. Aí agora a gente vai começar o preenchimento. O preenchimento das que eu chamo de base, que vai ser as partes blocadas do nosso desenho. Como, por exemplo, você vai pegar um desenho e dividir ele em elementos. Se eu fosse um desenho, o que seriam esses elementos? O boné seria um, eu, pessoa, e o meu tom de pele seria um outro elemento, e as minhas roupas, meus vestimentos seria outro elemento, mas então iria blocar isso daí. Uma cor que seria a cor para a pele, outra cor para a blusa, para a calça, para o tênis e para o boné. Seria essa blocagem, que é a blocagem que a gente vai estar fazendo no nosso personagem, tá? Essa blocagem ela vai estar então entre os elementos fone de ouvido, juba do macaco, rosto do macaco, os olhos do macaco, tá? A roupa do macaco, as mãos do macaco, que vai ter o mesmo tom que a parte do rosto dele, que ainda é continuação, e por final o boombox, tá? Esses são a blocagem do nosso personagem. Tirando o nosso personagem, nós ainda temos o fundo, o nosso background, tá? Como o background é basicamente 80%, né, do trabalho, um pouco mais de 50%, vai, tô meio ruim de porcentagem. Isso daqui a gente vai estar preenchendo com latex, que é aquela questão da economia do material, tá? Então muitas vezes quando você tem que preencher tudo isso daqui, você tem que pegar uma lata, e ela já é uma lata um pouquinho diferente, ela é um pouquinho maior. Então a gente vai estar fazendo isso aqui para poder mostrar já justamente essa variação de material. Então agora, por exemplo, eu vou estar misturando a tinta latex branca com as nossas bisnagas corantes e com um pouco de água, beleza? Vamos lá, hein? Este rolo aqui, como ele já está usado, tá? Porque ele é reaproveitável, eu não vou fazer essa técnica. Mas outra parte importante e legal de você fazer no rolo, no primeiro uso, é assim que você tirar o rolo da embalagem, você mergulhar ele na água, tá? Mergulha ele na água, aperta para tirar todo o excesso, chacoalha ele bem para tirar bastante o excesso e ele está pronto para o uso no latex, tá? Essa pequena dica aí. Por quê? Porque quando você abre e tira o rolo da embalagem, se você mergulha ele direto na tinta para pintar, a absorção de tinta neste rolo foi só por fora, está superficial. Você muitas vezes vai pintar num pequeno espaço e ela já acabou a tinta do rolo. Quando você umedecer este rolo e você mergulhar ele na tinta, você vai ter uma absorção 100% do pigmento no rolo. Aí a tinta ela vai concentrar desde lá de dentro até lá fora. Então quando você vir pintando, você consegue ter um preenchimento maior e por mais aproveitar essa tinta por mais tempo, mais espaço, beleza? Fica a dica aí. Mais uma diquinha legal na hora do preenchimento do background aí. O que você vem fazendo? Vem preenchendo primeiro de cima para baixo, por causa dos respingos e escorridos, tá?
Então, salve, salve pessoas, é isso aí. Finalizamos por aqui o nosso grafite então, tá? Então, como vocês podem ver aqui, o trampo pronto. Aí com isso daí, como a gente começou lá com massas e volumes e todos aqueles detalhes, e fomos dando camada sobre camada até chegarmos no resultado final. Temos aí o resultado final, tá? E que vocês podem acompanhar então a aplicação da técnica que foi explicada, então, ela em ação. Tá bom? Então fica aqui também meus agradecimentos aí, tá? E ressaltar a importância de um projeto dessa grandeza do Festival Fábrica e essa oportunidade de a gente poder levar um pouco do movimento hip hop para todo mundo e um pouco do que é dos 4 elementos, rap, break, DJ e o grafite, na qual eu faço parte, tá? A importância desse festival, do formato desse festival, né, que veio para nossa região aí, ainda mais porque a nossa região já tem um pouco mais de carência dentro desse movimento. Tivemos algumas perdas também de alguns amigos, assim. A história do grafite local, assim, ela é bem peculiar e bem interessante e é muito legal poder fazer esse tipo de trabalho aqui em Araçatuba, aqui, ainda mais nessa casa aqui, que todas as vezes que ela foi trocando de lugar eu tive a oportunidade de pintar. Me sinto honrado, então, em ser parabenizado com a oportunidade de fazer esse trabalho, ainda mais em solo araçatubense, do meu amigo e fundador aí, o Labac, né? Fundador do nosso coletivo, o fundador, aquele que de certa forma acabou unindo. Hoje, como disse, faço parte de um coletivo conhecido como 018 Posse, com pessoas de várias cidades da nossa região noroeste aí, fazendo parte deste movimento que começou graças a esse rapaz que é local da cidade, né? Então ele que foi juntando todo mundo e acabou criando uma cena local, trazendo o pessoal mais novo da cena e resgatando o pessoal mais antigo, quebrando essa barreira desse preconceito entre a velha guarda e a nova escola e misturando tudo e fazendo aulas. Então, sim, me sinto honrado em poder estar aqui e apresentar esse produto, em poder fazer parte dessa equipe aqui, e é isso aí. Gostaria de agradecer a todo mundo, poder mostrar um pouco do grafite e falar da importância do grafite, por exemplo, na minha vida, que tenho 41 anos e vivo há 20 somente de arte, né? Viver de arte no Brasil é uma coisa quase impossível, a gente mais vai sobreviver de arte do que viver de arte. Somos resistência, estamos na resistência e graças a eventos como esse que a gente continua na resistência, tá? Estamos vivos.